Olá, pessoal. Que Deus venha abençoar rica e poderosamente o seu dia, esse dia de hoje, nessa quinta-feira maravilhosa que Deus nos concede. Que a bênção de Deus, a graça do Eterno, do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, para que você viva o extraordinário na sua vida, para que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer o melhor para todos nós, Deus quer o melhor para os seus filhos, assim como nós queremos o melhor para os nossos filhos, Deus também deseja o melhor para os seus filhos amados, que somos nós, né? Para cada um de nós. Então, que você possa desfrutar dessas bênçãos que Deus tem preparado para ti hoje. A palavra que nós vamos ministrar hoje está lá em Lucas, no capítulo 18, conta a história do cego Bartimeu. E é uma história muito conhecida, né? Muitas pessoas, até pessoas que nunca frequentaram a igreja, já ouviu falar dessa história, né? O cego Bartimeu, que estava no caminho ali de Jericó, e por ser cego estava ali a mendigar e ouviu aquele barulho, aquele tumulto, aquela situação diferente do dia a dia nas ruas, e ele começa a indagar a um e a outro o que estava acontecendo, né? Ele começa a pedir às pessoas que ali estavam e questionando, né? Falando para eles, fala assim, olha, o que é que está acontecendo? Por que está um barulho diferente? O que está sucedendo de diferente hoje dos outros dias, que sempre foi pacato, existe o barulho, o andar dos cavalos, as coisas comuns, mas hoje está diferente. O que está acontecendo diferente? Até que alguém chega diante dele e fala assim, não se preocupa não, cego. É que hoje está passando aqui Jesus. Aí ele, Jesus, o profeta? É, sim, Jesus. Jesus de Nazaré está passando aqui por Jericó, por isso está esse tumulto, por isso está esse alvoroço. E ele, diante daquilo, ele não sabe em qual direção Jesus vem, ele só ouve o barulho, ele não sabe se Jesus está perto, se a multidão está à frente dele, se a multidão está atrás dele, onde que está posicionado Jesus diante de todo aquele barulho, diante de toda aquela confusão. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a questionar ele, falam assim, olha, fica quieto, para com isso, cala-te, porque você está atrapalhando o mestre, você está tentando fazer com que a situação do mestre seja ruim, vai atrapalhar, as pessoas vão tirar a atenção do que o mestre está a falar para ficar te ouvindo, para com essa gritaria. Mas ele, quanto mais as pessoas falavam para ele parar, mais ele gritava, mais ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até o ponto que chega no verso 40, e Jesus para, todo mundo para com ele, e ele manda que traga o cego até ele. E as pessoas vão lá, chegam diante do cego, falam para ele, falam assim, olha, não temas, porque o Senhor te chama, o mestre está a te chamar. E ele larga de si a sua capa, que é uma simbologia, a capa indicava, era uma capa, normalmente uma capa escarlate, que indicava que ele era cego, para que as pessoas que estavam transitando pela rua soubessem que ele era cego e não viessem atropelar ele, um cavalo não viesse passar em cima dele, porque ao longe as pessoas viam aquela capa reluzente e podiam se desviar dele. Então as pessoas chegam, ele já chega cheio de fé, joga aquela capa para fora e chega diante de Jesus e olha para Jesus, Jesus apalpa ele e faz a pergunta mais célebre da vida: o que queres que eu te faça? A gente vê comum, tem até um determinado pastor que gosta de fazer piadas, né, com a palavra, e ele fala assim, ele pede, de repente ele podia chegar e falar que quer querer um cão guia, o que ele pode querer, o que um cego pode querer? Nós precisamos entender isso. Não é porque ele é cego que ele queria ver. E muitos de nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para que nós venhamos a compreender, porque esta questão do que queres que eu te faça, não é tão óbvia quanto parece. É muito simples a gente olhar e fazer uma chacota, como esse pastor costuma fazer, falar assim, é claro que ele queria ver, né? Ele não queria um cão guia, ele não queria uma bengala. Não, não é bem por aí. Porque muitas pessoas recebem esse mesmo convite das pessoas e chega e fala para ele, fala assim, o que quer que eu te faça? E essa pessoa, ela começa a pensar nas consequências do ato. Porque pensa só, o homem era cego. Por ele ser cego, ele estava livre de uma série de situações.
Ele era cego, ele não precisava tributar, não precisava pagar imposto a Roma. Ele era cego, ele não precisava trabalhar, ele tinha o direito da mendigância, ele podia estar nas ruas pedindo esmola, pedindo para que as pessoas o ajudassem. Não era questionado, não era imputável perante a lei. Então ele tinha assim, uma sequência de benéficos que eram muito favoráveis. A partir do momento que ele passa a ver, a partir do momento que ele passa a enxergar, ele começa a ter responsabilidades, ele começa a ter uma situação que ele não tinha antes. Ele não tinha ali obrigação de trabalhar, não tinha obrigação de pagar imposto, não tinha várias obrigações que ele era isento por ele ser cego. Aí quando ele chega e olha para Jesus, Jesus fala: o que queres que eu te faça? E ele fala para Jesus: que eu volte a ver, que eu volte novamente a ver. É claro, a gente sabe, eu já tive um problema de vista, sofri um acidente e quase perdi a visão de um olho. Para mim aquilo era terrível, a hipótese de poder ficar sem enxergar era uma coisa muito horrível. E eu tenho certeza que isso é horrível para qualquer pessoa. A pessoa que já enxergou, parar de enxergar, com certeza é horrível. Você ver trevas, não poder ver as maravilhas. Eu estou aqui aguardando dar meu horário para entrar na empresa e olhando aqui, desfrutando de uma vista maravilhosa, né? Eu vou ver se eu consigo virar a câmera. Não dá para virar a câmera, né? Eu pensei que desse para virar a câmera. E assim, mas dá só para ter uma ideia, se eu tentar passar por aqui. Então assim, a gente tem essa visão, né? A natureza, as flores, tudo de belo, né, que existe na Terra, você parar de ver é horrível. Mas existe uma consequência, no caso dele existe uma consequência. E muitas vezes nós estamos também na mesma situação. O Senhor, ele chega para nós e fala assim: o que queres que eu te faça? Mas nós começamos a pensar não no benefício de voltar a enxergar, não no benefício de ver a natureza, de ver as cores, de ver a beleza do dia. Mas nós pensamos assim: bom, agora se eu voltar a ver, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter responsabilidades, eu vou ter que ter cuidado para atravessar a rua, eu não vou poder andar por qualquer lugar, porque as pessoas vão me criticar. Então assim, existem várias responsabilidades que vêm a partir do momento que a gente volta a enxergar. Então quando ele chega, quando a questão de Bartimeu, ele chega e está diante ali do povo, né? Bartimeu está diante do povo e pede para voltar a ver, ele adquire uma responsabilidade. E você? Quais são as responsabilidades que você está fugindo e deixando de ver? Quais são as responsabilidades que, se você voltar a ver, você vai ter que assumi-las e você prefere não ser abençoado por Deus do que ter que assumir essa responsabilidade? É muito sério isso, gente, é muito sério. Às vezes Deus quer nos abençoar como filhos, né, como filhos amados, como filhos que somos. Ele quer nos abençoar com as mais ricas bênçãos. Só que, como já dizia, né, o tio Ben, lá porque ele fala a famosa frase do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí, você está disposto a assumir essa responsabilidade? Você está disposto a pagar o preço pelo benefício que você vai receber? Ou você simplesmente quer continuar da mesma forma que você está? Porque se você estiver da mesma forma que você está, você não pode ir para o próximo nível, você não pode subir, você não pode crescer. Então isso é uma questão de escolha. Bartimeu não tinha nada de engraçado, como se faz as piadinhas, fala assim: o que mais que ele poderia querer? Não, ele poderia querer muita coisa. Ele poderia querer muitas coisas. Mas Jesus estava ali examinando o coração dele. Jesus, como era mestre em examinar emoções, sentimentos, ele olha para dentro do coração dele e diz para ele, fala assim: olha, você sabe o que você vai ter que pagar, você sabe como vai ser sua vida depois que eu te curar, então o que você quer que eu faça? E Jesus faz essa mesma pergunta para você hoje: o que é que você quer que eu te faça? Você está preparado para arcar com a responsabilidade? Você está preparado para ter a responsabilidade de assumir a bênção que Deus vai te dar? É uma questão de escolha. E a escolha sempre é nossa, a escolha não é de outro, a escolha não é de outras pessoas, a escolha sempre é nossa. Nós é que somos senhores das nossas escolhas. É muito fácil a gente culpar tudo e todos, principalmente Deus, né? Deus é o mais fácil a gente culpar. Não deu certo, estou desempregado, ou fiquei desempregado, a coisa não está boa, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, mas a responsabilidade principal é nossa, é minha,
é sua. É nós que temos a responsabilidade sobre a nossa vida. São as nossas ações, as nossas escolhas que vão fazer com que nós cheguemos aonde chegamos ou chegamos aqui onde estamos hoje por causa da escolha que nós fizemos. Escolhas essas que podem ser boas ou escolhas essas que podem ser ruins. A escolha sempre é nossa. Nós é que fazemos as escolhas e precisamos entender e compreender isso. Deus quer nos abençoar. Deus, assim como Jesus, Ele está a nos perguntar: o que é que você quer que eu te faça? Qual que é seu pedido? Mas lembre sempre que junto com o pedido que você fizer vai vir uma responsabilidade e você tem que estar preparado para essa responsabilidade. É muito comum nós pedimos para Deus e parece que Deus não está ouvindo, que Deus não quer nos responder, que a gente não tem resposta de Deus, que a gente não consegue ter essa resposta de Deus, mas é exatamente porque Deus conhece o íntimo e o profundo do nosso coração, é porque Deus sabe que nós somos pessoas que não temos a capacidade espiritual, a capacidade emocional de ter aquilo naquele momento. Então Deus, Ele por conta disso, Ele fala: espera um pouco, aguarde um pouco mais, até que você esteja preparado para assumir a responsabilidade daquilo que você me pede. Então tudo que você tem imposto diante de Deus, lembra dessa situação, tem uma responsabilidade, tem um peso e você precisa arcar com isso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você faça desse dia um dia especial, um dia memorável na sua vida, que Deus venha te abençoar com as ricas bênçãos do céu, no nome eterno e bendito de Jesus Cristo, seu Filho. Forte abraço.